Olá, esse trabalho de pesquisa em saúde foi realizado por mim, Andrea Malman, e por Fabiana Sidorucci. O nosso assunto foi saúde mental, um estudo das intervenções da esquizofrenia nos CAPs de Porto Alegre. A fundamentação teórica, então, partiu de Foucault, nos estudos sobre a loucura e a segregação de pessoas que não seguiam um padrão, uma norma social, não se adaptando, então, ao universo cultural do trabalho, né, às exigências de cidadania, de bom comportamento. Nós, então, também utilizamos Merri e Queiroz, que são dois autores que trazem, então, todo um estudo, uma análise bem contemporânea sobre o surgimento de mecanismos de quebra daquela lógica hospitalocêntrica, surgindo, então, movimentos como secretarias de saúde, ministérios de saúde e locais de atendimento mais individualizado, como a rede de atenção psicossocial e o próprio Centro de Atenção Psicossocial, o chamado CAPS. Utilizamos Vasconcelos, então, para entender bastante sobre essa questão da institucionalização da loucura e por que se costuma, então, segregar, se costuma criar uma sanitização, né, em busca de um controle social, né, e de uma forma de condução onde esses indivíduos não atrapalhem a nossa estrutura, então, tão bem orquestrada e montada, né, de sermos civilizados, entre aspas, né? Como justificativa, esse estudo, então, tem o intuito de trabalhar o tema da esquizofrenia justamente para confrontar questões que são prementes na psicologia, né, como a ruptura, a inquietação, né, o questionamento e o tensionamento frente àquilo que se parece em primeira instância como normal, né, o padrão e a normalidade. Então, ainda hoje, em 2021, se vê essa necessidade de repensar o lugar onde se coloca, né, e onde se deseja situar essas pessoas com questões mentais, né, bastante sérias. Então, nós temos aí direitos humanos, a própria Constituição de 1988, estruturando, né, os valores na teoria, mas na prática nós vemos ainda uma saúde mental muito mal instrumentalizada, né, muito mal conduzida, né, repleta de denúncias, inclusive de maus tratos e de má condução em atendimento, né, e isso para nós é justamente o fator motivacional para compreender a atuação do psicólogo dentro desses setores. Como objetivo, nós temos o intuito de compreender os processos de intervenção e tratamento da esquizofrenia dentro dos CAPs, né? E como objetivos específicos, observar o atendimento do psicólogo frente aos pacientes portadores da esquizofrenia e entender a sua atuação dentro do CAPs. O método, né, na parte de delineamento, nós temos um estudo classificado como observacional, transversal e descritivo, né? Observacional justamente porque é uma pesquisa não participante, é uma observação não participante, né, cujo recorte temporal é delimitado, ele vai acontecer uma única vez em um desses locais, é uma pesquisa, portanto, transversal, e esse objetivo é justamente na descrição do fenômeno, né, como forma de compreensão dessas intervenções feitas dentro do CAPS. Os participantes, então, serão convidados, né, a fazer parte e serão considerados todos os pacientes, né, o critério de inclusão são todos os pacientes portadores de esquizofrenia, né, sem ter associações concomitantes, né, com outras doenças, e cujo atendimento é realizado por um psicólogo que já está há pelo menos 3 meses atuando dentro do CAPS. Essa seleção ela se dá justamente em loco no momento da realização da coleta dos dados. Como instrumento, então, né, nós temos o levantamento bibliográfico, né, a pesquisa bibliográfica, que vai ser feita através de uma revisão sistemática, né, em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. As entrevistas que serão feitas com os psicólogos com mais de 3 meses de trabalhos prestados no CAPS, que é semi-estruturada, né? E todo o acompanhamento do atendimento dos pacientes, então.
Como procedimento ético, nós sim vamos submeter a pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa da universidade, e uma vez aprovado, nós vamos apresentar, então, quais são os nossos objetivos e os nossos procedimentos, tanto para os psicólogos entrevistados, como nos acompanhamentos, né, dos pacientes no local. O cronograma, então, de atividades passa por revisão de literatura, montagem de projeto, coleta de dados, tratamento desses dados, elaboração de relatório, revisão tanto textual quanto de ABNT e a entrega do trabalho propriamente dito. Como orçamento, nós temos materiais e despesas que são de cópias, né, para formulários, para as entrevistas que nós vamos coletar os dados, né, e o material bibliográfico que nós vamos consultar, assim como o transporte para os dias em que nós vamos ir até os CAPs. Essas, então, são as referências que nós utilizamos ao longo do semestre para construir o trabalho. E é isso. Muito obrigada.